E vamos para mais um capítulo. Álvaro, depois de ver os brincos de Yoga, diz ao dono da casa de penhor que ele não é primo de Lino e pede que ele lhe dê os brincos porque é uma prova do assassinato de sua ex-mulher e de sua filha. O dono do penhor diz que não vai dar e que é um problema dele. Assim que Álvaro vai embora, ele liga para Lino para dizer que os brincos são roubados. O mentiroso taradão do Lino diz que os brincos eram de sua esposa e pergunta de onde ele tirou essa história. O fofoqueiro da casa de penhor diz que um homem que disse que era seu primo falou que os brincos eram de uma mulher que foi assassinada. Preocupado, Lino pergunta como ele era. Ele diz que ele era alto, tem cabelos pretos, bem vestido e maravilhoso. Lino diz que já sabe quem é e diz que vai resolver esse BO. Enquanto isso, Álvaro liga para o comandante e pede para vê-lo, porque já sabe quem matou Olga, mas prefere contar pessoalmente. Era melhor ter contado logo. Lino, o mais esperto da novela, sempre sai na frente. Ele consegue pegar o celular de Bárbara e ligar para Álvaro. Álvaro atende pensando que era sua supermames. Lino pede para vê-lo pessoalmente e explicar sobre os brincos para que ele não fique pensando mal dele. Álvaro diz que não tem nada para falar com um abusador e se ele tiver algo para falar, que fale para a polícia. Mas aí Lino vai para o plano B e mostra quem ele realmente é e exige que Álvaro vá encontrá-lo no lugar que ele vai mandar. Ou a sua mamãezinha bruxinha vai pagar as consequências e diz para ele nem sonhar de chamar a polícia, porque vai dar ruim para ela. Agora o bicho vai pegar. Depois de meia hora, Álvaro chega no lugar que Lino pediu e escuta gritos e pensa que é sua mãe. Ele encontra a Gisele amarrada e Lino pega de surpresa e dá uma paulada na cabeça dele. Essa doeu. Enquanto Álvaro cai na armadilha de Lino para proteger sua mãe, Bárbara está passando muito bem no spa. Depois de amarrar Álvaro, Lino confessa que Bárbara está bem e só a usou para atraí-lo. Foi fácil. Álvaro diz que ele a enganou e a iludiu. E o safadão taradão, que se acha, diz que ela se iludiu sozinha por ter a estúpida necessidade de se sentir amada, como todas as mulheres. Filósofo ele. Lino diz que não é um abusador, que ele fica fascinado pelas mulheres, que isso o deixa louco, mas que no caso de Olga foi uma exceção. Ele diz que a encontrou na casa de sua mãe e ela, xeretando, encontrou o celular de Álvaro. E quando ia colocando na bolsa, ele a viu. Ela disse que ia levar porque era de Álvaro e ao tentar ir embora, ele a impediu e disse que ela não iria sair, muito menos com o celular. Olga o chama de ladrão e diz que todo mundo ficará sabendo quem é o tipo de homem que ele é. E Lino cala a boca dela. Ele conta que ficou com os brincos porque sempre fica com algo de suas vítimas. Nervosinho, Álvaro pede que ele deixe sua mãe em paz. O cara cínica do Lino diz que realmente quer casar com Bárbara, o par perfeito, porque está cansado e quer uma mulher que o ame. E Álvaro fica revoltado e o chama de infeliz doente. Lino diz que tudo vai acabar assim que ele conseguir pegar sua última vítima, que é o seu troféu, que é a mais difícil e que ela está o procurando. Ele promete que ela será a última e Álvaro, desesperado, diz para ele não se atrever a tocar em Ariadna. E Lino o ameaça e diz que acha difícil que ele possa fazer alguma coisa para impedi-lo. O padrasto de Daphne chega bêbado e tenta agarrá-la à força. Diz que não consegue resistir em vê-la assim tão perto dele desde que ela era uma menina. Outro taradão safado.
Daphne, gritando, pede que ele não se aproxime porque tem nojo dele. O insistente vai pra cima de novo e diz pra ela não ficar bancando a santinha do paoco. Daphne grita até ficar rouca. A bicha sabe gritar. E Josefina chega e dá uma panelada na cabeça dele e manda o desgraçado safado ir embora de sua casa e diz que não quer voltar a vê-lo e o chama de velho pervertido e que foi uma boba de não ter percebido que ele estava se aproveitando de suas filhas, que ele não respeitou nem sua própria filha, sangue do seu sangue, que também contou para ela que ele estava a assediando e manda ele pastar bem longe de sua casa, senão vai denunciá-lo. Babado. Gael convence Daphne a ir ao hospital falar com João para provar que ele é inocente. Ao ver João, Daphne pergunta o que é que tem a ver a competição que ele tem com Gael com o acidente de Nestor. João, até que fim, antes tarde do que nunca, diz que no dia que eles viajaram, só Gael podia dirigir o carro da empresa. E ele pegou o carro escondido para mostrar a Gael que ele também podia. E no caminho, ao trocar mensagens no celular, ele ultrapassou um caminhão e Nestor, para desviar, acabou batendo o carro. Ele disse que chegou perto e pediu perdão por não poder ajudá-lo, porque se meteria em grandes problemas, e foi embora. Daphne disse que ele sabia o quanto era importante para ela fazer justiça, e ele ainda teve a coragem de acusar o seu próprio amigo. E que seus filhos ficaram sem pai por sua irresponsabilidade e crueldade. João disse que a vida fez ele pagar caro por isso e pede perdão. Daphne pergunta como ele tem uma cara de pau dessa de pedir perdão depois de tê-la deixado viúva aos 23 anos e que ele vai pagar na cadeia. E que ela tinha vontade de dar uma surra nele, ofendê-lo, humilhá-lo, mas que ele não merece que ela carregue esse sentimento. Vamos vencer o desamor. Babado. E o misterioso do Lino, já pensando em seus próximos passos, embrulha um corpo em um plástico e coloca num porta-malas e depois se despede e diz: adeus, Álvaro. Como assim? Babado. Daphne encontra com Bárbara no hospital. Bárbara pergunta a Daphne se ela ainda vai ter coragem de pisar em seu filho depois de ele ter ido atrás dela. Daphne, como um cão arrependido, pede desculpas e diz que não sabia a verdade, mas que Gael já esclareceu tudo. E também ficou sabendo do acidente de Gema e pede permissão para vê-la. Daphne deixa Bárbara e Josefina com as crianças. Josefina diz a Bárbara que deve ser coisa do destino, as duas juntas, e diz que não quer perder a oportunidade de fazer as pazes. Bárbara ri e diz que não há nenhuma necessidade. Josefina desabafa e diz que Joaquim foi um grande homem e que se ele amou uma mulher, essa mulher foi ela, Bárbara. E que depois que teve Daphne, ele só manteve contato pela sua filha. E que Daphne não teve culpa pelos seus erros. Bárbara diz que por mais que seja difícil aceitar, já que também teve culpa. Enfim, a paz reinou. E a lindona procura Eduardo na casa de Bárbara. Bárbara pergunta como ela teve coragem de procurá-lo depois de tudo que ela fez para arruinar a vida dele. Linda joga na cara dela que Eduardo é um aproveitador delinquente, que ele roubou e desapareceu, e o chama de covarde. Bárbara diz que não importa o que ela diga, que tudo isso é porque ela está despeitada e que ela foi apenas um deslize para seu filho e que já se acabou, e manda ela ir embora. Linda pergunta se ela sabe que ela ainda é esposa de Eduardo. A cega
passadora de pano da Bárbara diz que o casamento foi uma mentira e que ela sabia que era só para ele conseguir ir para os Estados Unidos e não por ela. Linda passada diz que agora entende por que Eduardo é assim, porque tem uma mãe que lhe dá razão em tudo e que pensou que ela, por ser mulher, ia entendê-la, mas deixa um recadinho que vai encontrar Eduardo e metê-lo na cadeia. É o que todo mundo espera. Depois de uns minutos, o intrometido do Lino, que ouviu a conversa toda, sai para falar com Linda e se apresenta como inquilino de Bárbara. Já quer pegar. E diz que pode ajudá-la e sabe onde ela pode encontrar Eduardo. E que só faz isso porque não suporta que os homens se aproveitem das mulheres. Falou o pior de todos. A Ariadna começa a achar estranho o sumiço de Álvaro e procura o comandante para ajudá-la a procurá-lo. E ele pergunta se ele recebeu alguma ameaça. A Ariadna diz que não, mas ela sim, por estar investigando um abusador. O comandante diz que a última vez que falou com Álvaro, ele disse que já sabia quem matou Olga e combinaram para se verem pessoalmente. A Ariadna se preocupa ao pensar que Álvaro foi encontrar com essa pessoa e diz que ele está correndo perigo. Bicha esperta. E a lindona vai procurar a Ariadna e diz que é a esposa de Eduardo. A Ariadna pergunta se ele se casou com ela para conseguir a cidadania americana. Linda diz que eles se casaram no México e só depois que eles foram viver em sua casa nos Estados Unidos, como casal normal. Chocada, Ariadna diz que ele contou outras coisas. Linda se irrita e diz que tudo o que ele diz é mentira e que está o procurando porque ele a enganou, a abandonou e a roubou. Linda diz que ela não tem culpa de nada e que pensou que ela já sabia de tudo o que estava acontecendo porque sua mãe Bárbara já sabia que ele a deixou para viver com ela. A Ariadna fica passada e diz que só vive com ele por desespero, só para poder recuperar a guarda do seu filho. Linda diz que sente muito e que deve ser muito doloroso perder um filho e diz para ela não se apoiar em Eduardo porque ele vai precisar de um bom advogado e que ele tem que pagar pelas duas. A casa caiu pro lindão. A Ariadna chega na casa de Bárbara com uma quente e outra fervendo, procurando o Eduardo. Ela diz a Bárbara que ele não teve coragem de enfrentar suas mentiras e traições e que Linda, a mulher com que ele se casou, está o procurando. Bárbara, cínica, cheia de deboche, se achando com a razão, ainda passa o maior pano para esse safado e ri. Pergunta como ela pôde acreditar em Linda. A Ariadna diz que ela sempre soube da verdade e ainda teve a cara de pau de acusá-la de não cuidar bem de Tadeu e a julgou por se apaixonar por Álvaro. Bárbara diz que não ficaria contra Eduardo porque ele é seu filho. A Ariadna diz que Álvaro também é seu filho, mas ela se empenha em fazê-lo se sentir um péssimo filho e que ele nunca fez nada de mal. Bárbara diz que ela não é ninguém para julgá-la. A Ariadna a chama de hipócrita e que ela não merece ter um filho como Álvaro. E que, por culpa de Eduardo, lhe tiraram seu filho, que está em uma instituição social e que só voltou para ele para recuperar Tadeu. Bárbara, passada, diz que ele seria incapaz de fazer algo assim. A Ariadna diz que se ela quer continuar sendo cega, é problema dela e que ela continue apoiando seu filho querido que não vale nada. Disse tudo. Lino, o cara de pau, diz a Ariadna que quer ajudá-la e que se ela quiser voltar para casa, não tem nenhum problema. A Ariadna diz que não consegue viver com um ser tão desprezível como Bárbara, que é igual a Eduardo.
Lino diz que a admira e por mais que tente ser amável com ela, ela gosta de desprezá-lo e que ela parece que gosta de brincar de gato e rato. Na mesma hora, Ariadna se lembra dessa frase que o homem que tentou pegá-la à força também falou e vai embora. Mais tarde, com Cassandra, ela diz que quando ouviu essa frase, algo lhe caiu mal e foi a forma como ele falou e que sempre pressentiu que algo não caía bem com Lino. Cassandra tem uma ideia e diz que elas poderiam mostrar uma foto dele para Açucena para ver se ela o reconhece. A Ariadna diz que tem medo que seja ele, porque não sabe o que vai fazer. O comandante pede para reunir toda a família e diz que a Ariadna o procurou para dizer que Álvaro estava desaparecido e que ele pediu para investigar. E tem informações que foi encontrado o carro de Álvaro e que houve um acidente. Bárbara pergunta se ele está bem e o comandante diz que dentro do carro foi encontrada uma vítima carbonizada. Bárbara recebe um banho de consciência pesada e grita desesperada. Parece filme de terror, babado. Enquanto Bárbara, Ariadna e toda a família e amigos sofrem ao velar Álvaro, ele aparece preso bem vivinho da Silva, lutando para sobreviver e pedindo ajuda. Enquanto isso, Bárbara, chorando, diz que não acredita que Álvaro esteja morto, que sente que ele está vivo e, gritando desesperada, pede que seja feito um teste de DNA no corpo. Lino, bandido, mangando da cara de todos, pede que ela se conforme e aceite. Bárbara diz que não tem como aceitar algo assim. A Ariadna, com a pulga atrás da orelha, aproveita e tira uma foto de Lino sem ele perceber. A Ariadna pergunta a Açucena se ela recebeu a foto que ela mandou e se ela reconhece o homem da foto. A Açucena diz que sim e que é Eliseu e que ele não mudou nada desde o dia em que ela o conheceu. Cassandra diz a Ariadna que ela tem que denunciá-lo, mas a Ariadna diz que é preciso provas mais contundentes. Cassandra diz que elas precisam continuar investigando e com mais cuidado, porque já sabe do que ele é capaz. A Ariadna diz que ele já não a assusta e que já perdeu tanto que foi embora o medo por ele e que só precisa proteger Tadeu e que vai tentar falar com Bárbara para que ela não acredite em Lino. Missão impossível. Lino diz a Álvaro que já encontraram o seu suposto corpo e que sua mãe, a bestona, agora não quer casar porque está de luto. Álvaro diz que sua mãe não vai casar com ele nem agora e nem nunca. Lino diz que ele realmente não conhece as mulheres, que agora mais do que nunca ela vai precisar de alguém para apoiá-la. E quem vai? Ele. Álvaro diz que ele é um bandido como Calixto. E Lino confessa que também matou Calixto e que estava buscando o seu celular, que estava com Joaquim, e que nele tem vídeos importantes para ele. Mas o esperto do Joaquim tirou o cartão de memória e oferece água a Álvaro em troca se ele disser onde está o cartão de memória. A Ariadna diz ao comandante que a Açucena reconheceu Lino como culpado pelo que lhe aconteceu, mas o comandante diz que ele precisa de provas contra Lino para sustentar a denúncia e que sem elas ele ficaria livre em pouco tempo e que está investigando o desaparecimento de Gisele, que depois que deu seu depoimento a favor de Lino, nunca mais foi vista e que suas colegas de trabalho abriram uma denúncia e pede que a Ariadna não conte nada e se cuidem até ele poder abrir uma denúncia contra Lino. A Ariadna inutilmente tenta convencer Bárbara que Álvaro foi assassinado e que Lino é o culpado. Bárbara diz que Lino não tem nada a ver com isso. A Ariadna diz que Álvaro descobriu que a mulher que Lino vendeu o carro era uma prostituta. Bárbara, a cega, diz que já sabia e que o próprio Lino já esclareceu tudo até na frente de Álvaro. A Ariadna diz que Lino mentiu
E isso é porque ele tem a ver com a morte de Olga. Bárbara diz que é ridículo e um absurdo o que ela está falando e pede respeito pela dor que ela está sentindo. A Ariadna diz que pela memória de Álvaro é que está querendo alertá-la pelo perigo que ela está correndo ao lado de Lino. Bárbara diz que não importa o que ela diga, não acredita em uma só palavra, porque o que ela está sentindo é rancor, porque ela não aceitava sua relação com Álvaro, e manda a Ariadna ir embora e não voltar jamais. Só gastou saliva. Lino, ao ver Daphne e Gema de volta, pergunta a Bárbara se elas irão ficar. A Ariadna pergunta se ele está incomodado. Ele diz que não, mas que muita gente em casa vai atrapalhar no descanso de Bárbara. Gael se mete e diz que se sua mãe não falou nada, é porque ela não se importa. A bestona, ou mulher que só faz raiva, diz que deveria ter consultado Lino primeiro, mas que quer ter sua família perto dela. Lino, a vítima sem teto, diz que agora quem está sobrando é ele e pede que ela lhe dê o seu lugar, porque agora essa casa também é dele. Gael, curto e grosso, pede para ele não se esquecer que a casa é de sua mãe e que é ela que decide quem fica e quem vai embora. Ariadna pede que Gema fique com ela e Gael oferece que Daphne fique em seu AP e Bárbara fica sozinha com seu taradão, casal perfeito. Lino tenta convencer Bárbara a não cancelar o casamento. Bárbara diz que não sabe quando irá casar, que agora não é o momento. Preocupado, Lino pergunta se ela não quer mais casar por causa da morte de Álvaro ou porque a Ariadna lhe contou alguma coisa. Bárbara diz que a Ariadna não lhe contou nada, mas Lino, prevendo o futuro, diz que não acredita, porque, para Ariadna, ele nunca lhe caiu bem e que Bárbara está escondendo alguma coisa. E ela fica furiosa e diz que tem suas razões e deixa ele falando sozinho. O safado do Eduardo liga para Ariadna para se explicar e diz que se casou com Linda, mas não para sempre e que pensava em deixá-la quando juntasse muito dinheiro para voltar e que se sacrificou pela sua família. Cara de pau. Ariadna diz que ele é um descarado e que em vez de se justificar, deveria se entregar por ser um ladrão. Ele diz que não é um ladrão e que só pegou o que ela o devia e uns milhões a mais. E pede para que ela não defenda Linda. Ariadna diz que ele pensa que as mulheres são fáceis de se manipular e diz que já está recorrendo para recuperar a guarda de Tadeu. Eduardo, se achando no direito de estar ofendido, diz que ela nem esperou e já está planejando voltar para Álvaro. Ariadna diz que ele só se preocupa com ele, tanto que nem estava sabendo que Álvaro morreu, e pede que ele resolva seus problemas e esqueça dela. Daphne diz a Gael que encontrou um cartão de memória em um quadro de Joaquim que Bárbara tinha dado para Clarinha e que deve ser algo importante. Mais tarde, Ariadna diz a Gael que suspeita de Lino. Gael diz que eles não podem deixar sua mãe sozinha com ele. Ariadna pede para ele ficar calmo porque precisa de provas contra Lino e não pode alertá-lo. E conta que Joaquim, antes de morrer, estavam investigando e reunindo provas contra ele. Gael diz que Daphne lhe entregou um cartão de memória e dá para Ariadna. Ela lembra que a Sucena contou que Lino gravava e tirava fotos de suas vítimas. Essa é a prova. Bárbara liga para Gael e pede que ele não mostre o cartão de memória para ninguém. E Gael diz que já é tarde, porque deu para Ariadna. Lino escuta tudo e pergunta a Bárbara que cartão é esse. Bárbara diz que era de Joaquim e que deve guardar mais algum segredo, mas que agora está na mão de Ariadna. Lino pede desculpas a Bárbara e diz que precisa sair para pensar em sua relação. Lino não perde tempo e já liga para Ariadna para chantageá-la. Babado. Lino diz a Ariadna que sabe que ela tem algo que o compromete e o quer de volta.
Ariadna paga de doida e diz que não sabe do que ele está falando. Lino debocha dela e diz que todas as mulheres gostam de se fazer de tontas e que vai ter que adiantar os seus planos e manda ela ligar a câmera do seu celular. A Ariadna fica surpresa ao ver Álvaro vivo. Lino manda Álvaro falar algo para que ela veja que ele não está morto. Álvaro diz que a ama e que ela não faça nada que Lino peça. Lino diz a Ariadna que se ela não entregar o cartão de memória, Álvaro vai morrer. A Ariadna pergunta onde ela pode encontrá-lo e Lino manda ela ir no mesmo lugar onde ele tentou pegá-la e quase ela foi dele. Lino diz a Álvaro que o deixou vivo somente para atrair a Ariadna. Quem é esperto é ele. Lino consegue pegar a Ariadna. Ela pede para que ele os deixe livre e que ele pode fugir, que eles não irão dizer nada. Lino manda ela calar a boca e diz que eles irão jogar, que ele será o gato e ela o rato. E Álvaro vai ficar só olhando e depois irá matá-lo. Que essa será sua última vez porque o gato se cansou de jogar e que depois de pegar a Ariadna também irá matá-la, porque agora é um jogo novo. E quem sabe depois pegará a Bárbara também. Lino deixa a porta aberta para que a Ariadna possa fugir, mas ela se assusta com o tiro que ele dá e corre na direção de Álvaro. Lino pega seu lencinho do Boa Noite Cinderela e quando chega em Ariadna, ela dá um chute em cheio nele. E cambaleando de tão tonta, ela consegue dar uma paulada nele antes que ele atire em Álvaro. E com muito esforço, quase dormindo, consegue pegar as chaves para ajudar a soltar Álvaro. Quando Álvaro consegue se soltar e pegar ela, Lino dá um tiro que acerta seu braço. Mesmo assim, Álvaro, na sofrência e muito esforço, consegue levá-la até o carro e Lino, no passo da tartaruga, deixa eles escaparem. O cara de pau do Lino liga para a Bárbara e ela pergunta aonde ele está. Ele diz que já está indo para casa, mas Bárbara diz que está de saída, que está indo com o comandante resolver algo. O safadão pede que ela não esqueça que ele sempre a levará em seu coração. Bárbara fica sem entender e pergunta por que isso agora. Lino diz que pode ser que ela escute coisas dele que não é verdade e que às vezes um inocente paga por coisas que não fez. É para rir ou para chorar? Bicho pilantra. O comandante leva a Bárbara até o hospital e ela pergunta a Ariadna o que aconteceu e acaba reencontrando com Álvaro. Bárbara se emociona ao ver Álvaro vivo. Ela também abraça a Ariadna e pergunta quem é o inimigo que fez isso com Álvaro. A Ariadna diz que foi Lino, simples assim. E o comandante confirma e diz que a polícia já está o procurando. Bárbara fica abalada e diz que não pode suportar isso, mas vai. Eduardo, desesperado, manda mensagem para Bárbara e diz que se ela não o ajudar, ele irá se matar. Ao ouvir a mensagem, Bárbara fica abalada. Ariadna geme e Daphne pergunta se aconteceu alguma coisa. Bárbara diz que a vida não está lhe dando nenhum momento de paz e que tudo o que ela está passando ela merece por ter sido soberba, grosseira e por ter sido uma mula com todas. Faltou a mentirosa, passadora de pano, mais outras coisinhas. E agora está pagando o dobro e que as mulheres de antigamente ensinavam que se deveriam perdoar, mas não esquecer e que nunca ensinaram a pedir perdão para outras mulheres e que para ela não é fácil deixar o passado e a culpa. Ariadna geme e Daphne diz que elas irão apoiá-la e as quatro se abraçam. No final tudo é flores. O comandante diz a Álvaro e a Gael que tem informações que Lino esteve em um aeroporto e comprou uma passagem para Cancún e que viajou há pouco tempo. Álvaro diz que o desgraçado conseguiu escapar, mas o comandante diz que pelo menos sabe para onde ele foi e pede que Álvaro o acompanhe até a delegacia. Enquanto isso,
Lino recorda esse momento em que ele foi até o aeroporto, comprou as passagens, mas não viajou. E no momento em que ele ligou para se despedir de Bárbara, no dia em que ela saiu com o comandante, ele aproveitou e entrou na casa dela e está escondido na casinha que ele queimou. Babado! Bárbara diz ao advogado de Ariadna que fica muito feliz de ficar com a guarda de Tadeu e pergunta se é só provisória. O advogado diz que é somente até Ariadna conseguir a custódia definitiva. Tadeu, ao ver Bárbara, acha estranho e pergunta para que ela foi. Bárbara diz que estava com saudades e que foi para levá-lo até seu tio Álvaro. Tadeu diz que Álvaro tinha prometido que ele é que iria pegá-lo. Bárbara diz que foi pegá-lo porque Álvaro iria demorar e seria melhor ele ir com ela, ou se ele quisesse, poderá ficar esperando até que Álvaro chegue. Tadeu diz que gosta muito dela. Emocionada, Bárbara pede um abraço e Tadeu diz que é melhor não. De repente chega Álvaro e Tadeu fica todo feliz e diz que ele cumpriu com sua promessa. Álvaro também pede um abraço e Tadeu diz que para demonstrar que se gosta de alguém, não precisa de abraços. A Ariadna fica toda feliz ao encontrar com Tadeu e ele deixa ela abraçá-lo, mas bem rapidinho. A Ariadna pergunta a Álvaro como ele conseguiu a custódia de Tadeu e Álvaro diz que não foi ele, foi tudo graças às suas supermames e seu advogado. A Ariadna diz que precisa agradecer a Bárbara pessoalmente e convida Tadeu para passar uns dias com sua avó porque ela está triste e agradece a Álvaro por tê-la ajudado. Enquanto isso, no jardim, Gael conta para Daphne e Bárbara que já tem que voltar para Miami e que não está muito feliz. Bárbara diz que se ele não está feliz, talvez porque o emprego não seja para ele, mas diz que não quer se meter. Enquanto isso, escondido na casinha queimada, o psicopata do Lino os observa de longe, já tramando a sua vingança. Babado! Eduardo liga para Bárbara e pede ajuda. Ela diz que irá ajudá-lo e que dará um dinheiro que ela tem em casa e o cartão. Eduardo diz que vai até ela e que não pode falar muito por telefone para não ser rastreado. Bárbara tenta falar que a polícia está em sua porta, mas não dá tempo, porque Eduardo, com medo, quebra o telefone. Álvaro pergunta aonde Bárbara vai com tanta pressa. E ela diz que pretende ajudar Eduardo e tem medo que ele seja pego e que ele pense que ela o traiu. Álvaro diz que sabe que ela o ama, mas o melhor que ela poderia fazer por ele seria entregá-lo à polícia. Bárbara diz que não quer perdê-lo. Álvaro diz que ela o perdeu faz tempo e que ele tem que pagar pelo que fez e que se ele se entregar, ele tem uma chance de mudar. Daphne pede desculpas a Ariadna e diz que só depois que descobriu o que Eduardo a fez passar é que se deu conta que ela também tem o direito de ser feliz. A Ariadna diz que o que importa é que ela se deu conta que às vezes as mulheres podem ser machistas, que falta empatia e se julgam sem saber o que a outra está passando. Daphne concorda e diz que ela deveria tê-la apoiado, assim como ela a apoiou quando ela decidiu ficar com Gael, mas ela cresceu com a ideia estúpida de que as mulheres só podem ser felizes se tiverem um homem ao lado. E agora ela sabe que não é assim, agora no final, né? Dino foge de casa e Tadeu sai para pegá-lo e acaba vendo o Eduardo e grita o chamando e pede que ele não vá embora. Eduardo fica emocionado ao ver que Álvaro está vivo. Eduardo diz a Bárbara que pensou que ela iria ajudá-lo e pergunta por que ela o traiu. Álvaro diz que se Bárbara o ajudar, será sua cúmplice,
e diz que ele tem que se entregar. Eduardo diz que não é da conta dele, que mal acabou de ressuscitar e já quer se meter em sua vida e que para ele Álvaro continua morto. Bárbara, arrependida, diz para ele não reclamar, porque foi ele que abandonou sua mulher enquanto ele estava tendo uma boa vida com outra e ainda a enganou e a roubou, e pede que ele se dê conta que perdeu a Ariadna por culpa dele mesmo e pede que ele aceite que errou e se entregue. A polícia dá voz de prisão a Eduardo e ele tenta correr, mas está fora de forma e é pego. Bárbara se desespera e Álvaro tenta acalmá-la e Eduardo é preso na frente de Tadeu. Babado. E a amiga de Linda pergunta se ela não está feliz agora que Eduardo já está preso. Linda confessa e diz que também está pagando por ter se apaixonado por ele e ter pedido que ele deixasse sua família para ficar com ela. E que um amor que é construído destruindo a felicidade dos outros nunca pode terminar bem. Filosofou. Mais tarde, Linda visita Eduardo na cadeia e diz que ele não a valorizou. Eduardo diz que ela nunca o amou, só queria controlá-lo e que se ela tivesse dado o dinheiro dele, ele não teria a roubado. Linda diz que ele ficou com ela só para fugir de suas responsabilidades de pai e ela se aproveitou de sua ambição para controlá-lo e que se não deu o dinheiro a ele, é porque tinha medo de que ele a abandonasse como ele fez com a Ariadna. Eduardo diz que se ela o ama, ela pode tirá-lo dali e ele fará o que ela quiser. Linda diz que ele é muito egoísta e só pensa nele mesmo e que passar umas férias na cadeia possa ajudá-lo a mudar. Bárbara pede desculpas a Ariadna depois de tudo que Eduardo fez. Ariadna diz que o amava muito, mas que esse amor morreu por causa de suas mentiras, por não aceitar a condição de Tadeu e o seu desamor. Bárbara diz que Álvaro a salvou do desamor e ela a Álvaro, e que ela se negou a ver isso, e que Álvaro não poderia ter alguém melhor que ela, e que ela estava cheia de preconceitos machistas e foi muito hipócrita. Mais tarde, quando as 4 meninas poderosas se preparam para jantar, o taradão do Lino aparece e pega as gemas de refém. Bárbara pede que ele não faça nada com elas, que seu problema é com ela. E Lino confessa que não tem problema nenhum com Bárbara, que ele até gosta dela e queria estabilidade, agora que ele não é mais um caçador. Bárbara diz que não acredita que o meteu em sua casa. E Lino debocha, diz que foi mais do que isso, que ela contou sua vida, os seus sonhos e ainda acreditou em tudo que ele falava, até de sua família. Ariadna diz que o que Lino queria era o cartão de memória que Joaquim tinha escondido em um quadro. Enquanto eles conversam, Daphne pega uma faca e ele nem percebe. Lino faz as 4 ficarem quietinhas e diz que gosta sim de vê-las submissas e não com as besteiras de feminismo, e que sem um homem ao lado, uma mulher não é nada. Ariadna diz que ele enganou a todas e que ele se chama Eliseu. Lino ri e diz que não se chama Eliseu e que não importa como ele se chame, que qualquer homem pode ser um abusador porque não há leis no país e que tem mulheres que sempre se aproximam porque acham que estão mais seguras com um homem, sem saber que ele pode ser seu maior pesadelo, pura verdade. Lino pede a Ariadna que amarre todas e Bárbara pergunta o que é que ele vai fazer. Ele pergunta o que é que ela acha. Ariadna se oferece para ser a primeira e mostra que não tem medo dele. Gema pede para que seja ela, porque ela já ficou com alguém à força e se oferece para poupá-las. Ariadna diz que não e que homens como Lino não podem com mulheres como ela, que controlam a sua sexualidade. E Lino diz que quer ver. Mas Daphne se oferece para ser a primeira e diz que ela
até gosta dele. Daphne joga todo o seu charme e pede que ele deixe suas mãos soltas para mostrar o que ela pode fazer com elas. E o safadão, taradão, se aproveita de Daphne, mas ela é mais esperta e mete a faca nele. E ele cai durinho da Silva. Isso porque foi na barriga, nem precisou ser no coração. Babado. Ariadna visita Eduardo na cadeia e ele, arrependido, aproveita para pedir perdão. Ariadna o perdoa e diz que não faz por ele e sim por seu filho e que eles sempre estarão unidos por Tadeu. O médico do hospital em que está internada a filha de Gema chama todas para dar uma péssima notícia. Ele diz a Gema que sua filha, infelizmente, por ser prematura e frágil, não conseguiu criar um sistema imunológico e acabou sendo infectada por um vírus e não resistiu. Gema, coitada, fica muito mal. Essa sofreu até no fim. E no último capítulo, o bandido do Lino é julgado e condenado por todos os seus crimes e as mulheres que ele fez da vida um inferno aplaudem de pé a decisão do juiz. A Ariadna fica emocionada por ter conseguido colocá-lo atrás das grades para ver o sol nascer quadrado, que é o que ele merece. Daphne dá um passo muito importante para começar sua nova vida. Ela se despede de Nestor e diz que jamais ela e seus filhos irão esquecê-los e joga as suas cinzas ao ar para que ele voe bem alto e descanse em paz. A lindinha da Clarinha dá adeus ao seu papito e diz que sente muitas saudades dele. E como no final tudo que é bom acontece, o ex-chefe de Ariadna faz uma proposta irrecusável. Pede que ela trabalhe em seu novo negócio, porque precisa de uma jornalista com credibilidade e só confia nela. A Ariadna diz que aceita com a condição de que ele também contrate sua parceira inseparável Cassandra. E óbvio que ele não foi maluco de recusar e contratou as duas. E elas vibram de felicidade. Daphne fica surpresa, quase cai para trás ao encontrar com o maravilhindo do Gael, que deveria estar onde? Em Miami. Ele diz que esse tempo que passou longe fez ele descobrir que estar com a família é muito mais importante que qualquer êxito profissional e que ele a ama. E não é pouco não, é de muitão, mas diz que não sabe se ela o quer. Daphne nem pensa e dá um beijo nele. Perder tempo para quê? Tem que recuperar o tempo perdido. Gael pede que ela, Santiago e Clarinha vão morar com ele e que juntos poderiam ser uma família feliz. Daphne diz que nem precisa pensar, porque essa é a família que ela tanto queria. Álvaro aproveita a comemoração com muitas brincadeiras que está rolando na casa de Super Mames e faz uma surpresa para Ariadna. Ele coloca um anel de noivado na mão dela e de joelhos a pede em casamento. E ela, claro que aceita casar com esse príncipe gatíssimo do Álvaro. E toda a família se reúne na sala da casa de Bárbara para assistir à premiação de quem? Cassandra e Ariadna, que abordam um tema muito importante contra todo tipo de violência de gênero. E todos ficam cheios de orgulho da corajosa jornalista Ariadna Falcão. E lógico que o romântico do Álvaro não ia deixar isso passar em branco e leva sua amada para um jantar mega especial para comemorar seu prêmio. E por ser uma grande jornalista de sucesso,
e diz que sente muito orgulho por ela se dedicar à sua carreira. Ariadna também o enche de elogios por ele ter se tornado um grande empresário e diz que ficaria muito feliz se ele construísse uma escola para crianças especiais. Álvaro acha uma brilhante ideia. A Ariadna diz que não trocaria por nada nesse mundo esse momento em que ela pode apreciar sua bela companhia, e Álvaro a convida para dançar a música que é tema desse casalzão que não pode faltar nesse final. E Jimmy vira um exemplo de superação e se dedica, além de estudar, a dar palestras para seus colegas de classe sobre os males que o consumo inconsequente do álcool pode causar na vida daqueles que acham que a vida é só se divertir sem responsabilidade, e conta que pensou que nunca aconteceria nada com ele, mas aconteceu com ele e seu amigo, e que é importante que eles não desperdicem suas vidas como ele fez. E Bárbara virou a vovozona e a sogrona mais amada e bondosa. Ela se oferece para ficar com seus novos netinhos para Gael e Daphne saírem sozinhos. E antes tarde do que nunca, eles conseguem, enfim, sair para um encontro romântico. Gael diz que quer ficar com Daphne por toda a vida e quer fazê-la muito feliz. E ela, que não é nenhuma boba, diz que quer o mesmo e que o ama. E os dois passam sua primeira e tão esperada noite juntos, que foi bem pra lá de romântica. E a grande família Falcão se reúne e cada um conta seus planos. Álvaro diz que dará início ao projeto de construir o condomínio, porque Dona Bárbara mudou de ideia de novo. Gael diz que Daphne aceitou morar com ele e as crianças. A Ariadna diz que ela, Tadeu e Álvaro irão morar na casa nova que ela e Álvaro compraram. Bárbara diz que ela e Gema irão morar em um apartamento próximo de quem? Sua nora favorita, que é quem? A Ariadna, quem diria? E as quatro em frente à casa de Bárbara recordam momentos especiais e, claro, as tretas que elas causaram e dão muitas risadas. Gael e Daphne levam suas bagagens para sua nova casa e Clarinha o chama de pai. Gema e suas amigas passam para a mesma faculdade. A Ariadna faz uma surpresa para Álvaro, que fica mega hiper feliz ao descobrir que vai ser pai. Com certeza vai ser um super pai. Bárbara se despede de todas no aeroporto para realizar seu grande sonho, que é viajar para Paris. Ela dá um abraço em Gema, Ariadna e em Daphne e diz que quando as conheceu, viu que elas tinham asas e chegavam aonde queria e percebeu que ela também poderia e conseguiu. Venceu o desamor e fim.